Olá, bem-vindos a todos. Eu sou o Miguel de Oliveira, diretor do portal Engenharia Compartilhada. Nós estamos desenvolvendo a sexta edição da publicação que traz o perfil do profissional metroferroviário. A pauta é ampla, né? Nós vamos falar sobre investimentos e nesse bate-papo de hoje nós temos como convidado o engenheiro Pedro Machado. Ele é mestre em engenharia de transportes, conselheiro da EAMESP, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô, diretor da divisão de logística e transportes do DINFRA-Fiesp, especialista da gerência de planejamento e meio ambiente do metrô de São Paulo. E é também voluntário no Dia Nacional da Coleta de Alimentos, uma ação que ocorre anualmente no mês de novembro. Junto com a gente, junto conosco, o presidente da EAMESP, o engenheiro Luiz Colli, e conosco também a Adriana Roma, que é a coordenadora e editora da publicação. Hoje o assunto é o Programa de Aceleração do Crescimento visando as ferrovias, e a Adriana vai conduzir, então, esse bate-papo com os convidados. Obrigada, Miguel. Olha, fique à vontade se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum adendo, você também, Miguel, se você quiser complementar algum ponto. Eu agradeço a disponibilidade do engenheiro Pedro Machado, que com toda essa experiência vem comentar, então, essa pauta tão importante para alavancar o crescimento do transporte ferroviário no Brasil. Pedro, novamente, obrigada. E quero começar a nossa conversa, então, te perguntando quais são os modelos de financiamento utilizados para viabilizar os projetos ferroviários no PAC. Boa noite, Adriana. Boa noite, Miguel. Boa noite, Cole. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar colaborando em nome da nossa Associação de Engenheiros e Arquitetos do Metrô com este bate-papo e agradeço também a presença de vocês. Bom, o PAC foi amplamente divulgado, né, em muitos ambientes públicos e privados, né, para a nossa sociedade. Está prevendo em 4 anos um investimento de 1,7 trilhão em 4 fontes, né? Primeiro, investimentos diretamente privados, né, no caso, por exemplo, das concessões, são 632 bilhões. Orçamento da União, né, gasto direto, né, por organismos públicos, 377 bilhões, empréstimos para investimentos no PAC, financiamentos principalmente BNDES, Caixa Econômica Federal e outros bancos, 354 bilhões, e investimento das empresas estatais, mais 394 bilhões. São números amplamente divulgados pelo governo federal. Excelente, Pedro. E no caso da iniciativa privada e dos órgãos internacionais, como estão sendo os incentivos para que eles aportem recursos nesses projetos ferroviários? Bom, no Brasil, como eu já disse, tem havido uma ampla divulgação. O próprio Cole tem participado de eventos em Brasília, aqui em São Paulo, bom, enfim, do Brasil todo. O governo tem feito uma ampla divulgação e, vamos dizer assim, procura envolver a sociedade na condução do PAC, né? Alguma divulgação no exterior, eu acredito também estar sendo feita, né? Recentemente, foi noticiado participação da Infra SA, que é a empresa que tem a seu cargo todas as implantações das ferrovias federais, né? Tanto a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e a Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários, eles vão mandar delegações na Inotrans, que é um fórum ferroviário muito importante que acontece na Alemanha, né? E, com certeza, esta é também uma possibilidade de divulgação, de atração de empreendedores para os projetos do PAC, né? Imagino que seja por aí a coisa. E na questão de riscos financeiros associados aos projetos ferroviários do PAC, quais são esses principais riscos e como que eles podem ser mitigados aí, pensando na sua visão de especialista em transportes?
Bom, riscos financeiros são muitos, né? Tanto é que esses contratos de concessão têm matrizes de riscos que são muito grandes, né? Tem alguns que a gente pode destacar que realmente impactam muito os projetos, né? No caso do poder concedente, né? Do governo, poder público, né? Um grande risco financeiro é a inadimplência das empresas responsáveis pela execução das obras, né? A gente já vivenciou essa situação, né? Tanto aqui em São Paulo como em outros estados, e isso é um problemão, porque o governo é obrigado muitas vezes, a relicitar e atrasa tudo, né? Já olhando para o lado do privado, especificamente no caso das PPPs, existe muito um risco, digamos assim, de longo prazo, que é a necessidade de você assegurar de alguma maneira a continuidade do fluxo do capital público para pagar as contraprestações durante o contrato da concessão, né, da PPP. No momento, o que se fala é na constituição de um fundo garantidor. O governo federal me parece que está empenhado nisso, porque isso, sem algum organismo de garantia, vai ser complicado o estabelecimento, assim, o incentivo à realização de novos contratos, né, de concessão público-privados, né? Talvez seja uma solução para mitigar esse risco, né? Enfim, imagino que esteja caminhando nessa linha, né? Agora, olhando PPP como um todo, né, por ambos os lados, né, o risco de indisponibilidade de capital ou de contingenciamento, né, quando se fala de recursos do orçamento da União, esse é um risco relevante. E também, quando ocorre, né, tem grande impacto nos projetos. Ainda nessa questão das cláusulas, o contrato, a gente pode falar em cláusulas contratuais envolvidas aí nas parcerias público-privadas para garantir a qualidade e o cumprimento dos prazos nos projetos? Eu não falo muito em cláusulas, né, porque eu não sou advogado, né? Como engenheiro, acho que o Cole concorda comigo, a gente fala em boas práticas, né? Boas práticas, boas premissas na estruturação dos projetos, né? Sejam eles de concessões tradicionais ou sejam PPPs, né? Não importa. Um projeto bem feito é uma condição muito elementar, né? Por exemplo, se você licita uma concessão já com um anteprojeto de engenharia bem feito, né, incorporado no edital, ou idealmente até com um projeto básico, né, isso ajuda muito, né, isso demanda mais tempo, né, para você estruturar uma PPP, uma modelagem, porque para fazer um projeto básico, por exemplo, no caso de uma linha de metrô, são no mínimo 4 anos. Mas, por outro lado, você evita muitos pleitos futuros, né, de reequilíbrios e outras coisas, porque fica muito mais fácil, tanto para o poder público como para o proponente, né, fazerem suas contas, né? Você tem quanto melhor é o escopo, quanto maior o detalhamento do escopo, melhor a segurança jurídica. Isso é melhor para todo mundo, né? Todo mundo ganha. Um outro ponto prever antecipadamente nos editais, nos contratos, né? Eu estou me referindo especificamente à parte ferroviária, né? Questões de interoperabilidade, né? Integração, complementariedade de serviços entre diferentes operadores. Por exemplo, né? Regulamentação de tarifas de direito de passagem é algo que impacta diretamente a viabilidade da criação das short lines, né? Existe um grande desejo, digamos assim, do mercado, de vários setores da sociedade, de aproveitar malha ferroviária não utilizada, atualmente sem uso, para criar ramais, né, short lines, que a gente chama no jargão ferroviário, de alimentação das grandes ferrovias. Agora, se o direito de passagem não tiver regulamentado e acessível, a short line vai ficar inviabilizada. Então, são questões assim que os contratos precisam prever
com antecipação. Outra coisa interessante é certificação, exigência de certificação de projetos, obras, etc., por empresa certificadora acreditada. O Inmetro já credenciou algumas certificadoras no Brasil. Isso também pode ajudar a garantir a qualidade, né, dos empreendimentos. Aqui uma questão simplesmente de boa prática, né? Evitar realizar leilão, realizar concorrência com um proponente único, né? O ideal, né, sempre trabalhar para ter mais de um, ou ter vários, ter alguns, né? Nós temos um exemplo clássico aqui da PPP da linha 6 laranja, que com a quebra do primeiro proponente que assinou o contrato de PPP, a obra ficou 3 anos parada, com o poder público em busca de um interessado em comprar, em assumir aquele contrato de concessão. Não havia um segundo colocado, né? Quando há um segundo colocado ou um terceiro, isso facilita muito, né, esse tipo de situação. Outra coisa, outro ponto assim, bastante relevante, evitar a degradação de qualidade técnica para aumentar a atratividade ao investidor, né? Ou seja, evitar prejudicar o usuário ou o cliente de maneira que o serviço que vá ser implantado não seja pior do que um serviço atualmente existente. Recentemente nós tivemos um caso, não, estamos tendo, né, uma situação emblemática no metrô de Belo Horizonte, onde o novo concessionário ainda não completou 2 anos de concessão, mas submeteu à análise do poder público de lá, né, de Minas Gerais, a realização de um pequeno trecho da nova linha que eles vão construir, da segunda linha do metrô de Belo Horizonte, em via singela, em via simples, porque o espaço ao lado da ferrovia existente, aonde vai passar esse trecho da linha, não comporta 2 vias. Bom, isso aí, se ocorrer, vai ser um caso bastante raro, né, no mundo inteiro, e com certeza vai ter um impacto muito grande na operação, principalmente à medida que o tempo passa e o número de passageiros começa a crescer, né? Então, situações desse tipo, normalmente, deveriam já ter sido previstas no orçamento inicial, né, da concessão. Normalmente, via de regra, você resolve ou com desapropriação, você desapropria uma faixa ao lado para construir a via que não tem espaço, e se não dá para desapropriar, se projeta uma vala e se constrói uma via em cima da outra, certo? Uma por baixo vindo e uma por cima indo. Quer dizer, são soluções técnicas, eu estou citando duas das mais simples, mas são soluções técnicas que existem e custam. Então, a rigor, deveriam estar previstos já no orçamento inicial, né? Nesse caso, é isso que volta àquele meu comentário inicial de que bons projetos, né, bom detalhamento de escopo ajuda, né, o êxito de uma concessão. E, bom, assim, de uma forma geral, né, assim, eu defendo sempre que a gente deva aperfeiçoar os modelos de contratação, aperfeiçoar a governança, mas eu acho que só modelo de contratação ou só governança, por melhor que seja, sozinhos, eles não são suficientes para assegurar a alta qualidade do serviço. Eu faço parte, né, junto com o Cole, nós militamos numa associação de profissionais. Eu acredito muito no protagonismo de cada profissional envolvido num projeto, seja ele qual for, num empreendimento, né? Esteja esse profissional a serviço do poder público ou esteja a serviço do concessionário privado. Não importa, ele tem um papel, cada profissional tem um papel fundamental na garantia da qualidade, né? Cada profissional, eu imagino, que deveria ter claro um propósito de busca do bem comum para nortear seu trabalho, né? Quando a gente está principalmente
falando de linha de metrô, é algo que tem, ou de linha ferroviária, não importa, né? É algo que tem um impacto na melhoria da qualidade de vida, assim, da população, de uma forma geral, muito grande, né? Então, a busca do bem comum deveria fazer o norte, né? Quando a gente está trabalhando para criar soluções, né? Criar soluções que deveriam trazer benefícios para todos os interessados e não somente para parte deles, né? Eu deveria me colocar, poxa, essa solução aqui, ela atende o interesse do acionista, ela atende o interesse do regulador, atende o interesse do passageiro, do usuário do serviço. Se não atende um desses três grupos, que modificação eu poderia fazer para que pudesse atender? Eu acho que são perguntas assim que quem está trabalhando nesses projetos, nesses empreendimentos, deveriam ter assim sempre como um pano de fundo, né? O bem comum, né? A busca do bem comum, eu acho que seria um propósito a ser almejado por qualquer profissional em qualquer área, né? É um exercício meio elementar de empatia, né? Para responder essa pergunta, essas perguntas a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, eu acho muito interessante é, essa, essa possibilidade. Excelente, Sem Pedro. E dúvida como você nenhuma. falou, né, são boas práticas que devem nortear projetos de um porte tão relevante que impactam a vida da população num horizonte de longo prazo, né? A gente está falando aí de obras que deixam um legado por gerações aí, impactam a população em ciclos muito longos, né? E, inclusive, na questão de certificação que você falou também, na quinta edição do Perfil Metro Ferroviário, nós trouxemos essa pauta e abordamos, detalhadamente essa questão. Eu vou passar a palavra para o Cole, que ele tem uma observação também aí sobre esse assunto. Exatamente. Pedro, a gente como, vamos dizer assim, militante dessa área, né? A gente trata, aborda muito essa questão, né? A gente está muito atento às concessões, né? Ao uso do transporte que o poder concedente faz, né? Então, a gente está falando aí, poder concedente, até hoje, são os órgãos públicos, né? Aí você tem governo do estado, governo federal, né? E a gente fala aí de ônibus, também sistemas de ônibus, é poder municipal, né? Então, a gente fala, a gente está tratando com uma entidade, que é o poder público, que é eleito pelo povo ou escolhido de alguma outra maneira para tratar bem o transporte para a população. Você não acha que a fiscalização dessas concessões, ela deveriam ter vamos dizer assim, uma agência fiscalizadora, um órgão fiscalizador mais atuante, né? E também, né, a gente escuta muito falar também, por exemplo, dependendo da localização que a gente está trabalhando com essas concessões, né, a gente fala muito também em autoridade metropolitana, uma autoridade regional aí para regular, vamos dizer assim, para quebrar muito, vamos dizer assim, mudar vamos dizer assim, algumas comodidades, né, do poder público, né? Como é que você vê isso? Como é que você aprecia esse assunto, assim? Então, o Cole, eu acho que você tem total razão. Como eu falei, aperfeiçoamento da governança é fundamental. Não dá para a gente fugir disso, né? Por exemplo, estabelecer agências reguladoras que tenham um grau de independência alto, né? E que tenham também quadros, né? Tenha gente contratada, treinada, capacitada para fiscalizar. Tudo isso é fundamental e, de preferência, descasando os mandatos das agências com as eleições dos governantes, um descasamento intencional para dar mesmo uma independência maior Como a gente vê no Banco Central hoje, né? meio parecido com isso, em relação aos governos de plantão, digamos assim, né? Tudo isso é importantíssimo. Agora, a questão da autoridade metropolitana
eu acho que é um pouco diferente, porque isso implicaria um arranjo institucional, por exemplo, no caso de São Paulo, né? Diferente do que a gente tem hoje aqui, né? A gente teria que fazer digamos, eu vou usar uma palavra que eu nem sei se juridicamente está correta ou não, algum tipo de consórcio aonde participaria tanto o governo do estado no tratamento das questões metropolitanas, como os municípios da região metropolitana, algo assim, né? É Meio isso mesmo, parecido com é o que isso existe em mesmo. Nova York, meio parecido com o que existe em Paris, né, onde já existe esse tipo de arranjo metropolitano. Essa agência, ela é encarregada normalmente de planejar todos os investimentos e ela também tem à sua disposição recursos para investir, seja no transporte público, seja em outras infraestruturas, né, que são também necessárias. Por exemplo, em Nova York, toda a parte de transporte público está a cargo da MTR, né, que é uma empresa pública. Ela faz tanto a parte de metrô, de trem metropolitano, de ônibus, fica tudo numa mesma empresa, e também as receitas, né? Por exemplo, o pedágio urbano arrecadado nas pontes de Nova York, as pontes que ligam com Manhattan, esses pedágios são receitas da MTR, que é essa empresa, né? Metropolitan Transit Authority, é o nome da empresa, é, é, nome da agência deles lá, né? E então, coisas desse tipo, eu acho que a gente não deve deixar, né, de almejar para a nossa cidade, né? Nós não vamos ter uma grande ampliação da nossa infraestrutura, seja ela metrô, que a gente queira implantar, trens metropolitanos, VLTs, melhores serviços de ônibus. Toda essa infraestrutura custa muito para melhorar. E a gente precisa de uma outra fonte que não sejam as fontes tradicionais que a gente usa. Eu sou um árduo defensor do pedágio urbano, como uma forma de transferir recursos do transporte individual, do automóvel, para o transporte público. E, de novo, vamos falar no bem comum. Quando a gente faz essa transferência, todos ganham, não tem quem não ganhe, né? Cada pessoa que desiste, resolve deixar o automóvel na garagem para usar o transporte público, ela está gerando menos poluição, menos acidente, está colaborando com a sociedade, e não só, ela está deixando mais espaço para o cara que está usando o carro. Então, é muito interessante essa dinâmica, né? Essa é uma discussão que eu acho que nós não vamos escapar dela. É uma discussão que político não gosta, porque falar em pedágio Dicas urbano impopulares, né? significa falar em mais um imposto. Mas a gente tem que encarar a realidade. Os orçamentos de hoje já estão, os orçamentos públicos, seja dos municípios, seja dos estados, seja do governo federal, da União, já estão todos compromissados com as demandas atuais da sociedade. Você não tem onde tirar para fazer um investimento robusto na infraestrutura urbana. Não tem. Tem que criar essa fonte. Não tem outra forma, né? A participação do capital privado, ela é muito bem-vinda e ela está aí, mas o capital privado, ele não faz parte do investimento direto. Na realidade, quando você monta uma concessão patrocinada, o capital necessário para aquela concessão, ele é remunerado, ele é ressarcido, amortizado pelo poder público ao longo do período da concessão. Ele tão somente, o concessionário privado, ele antecipa esse capital. É quase que uma forma de empréstimo. Então, não podemos confundir a PPP com fonte de recurso. PPP é uma concessão, PPP são formas de contratação de serviço público. Elas não são fonte de recursos. Fonte de recurso é o orçamento, da União, dos estados
do município, ou seja, vem dos tributos, não nasce em árvore. Excelente reflexão, Pedro. Seguindo a nossa pauta, quais são as inovações em materiais de construção e técnicas de engenharia que estão em aplicação aí nos projetos do PAC? Olha, me parece que nesse quesito as inovações sejam mais ou menos as mesmas dos outros empreendimentos fora do PAC. O governo não tem dado muito destaque nisso nas suas divulgações, exceto, né, o que eles têm falado bastante, né, do incentivo para a adoção de combustíveis de baixo carbono, né, incentivo à descarbonização. Isso está muito bem explícito e tem ações, inclusive institucionais, nesse sentido. E Pedro, como está o planejamento da integração das novas linhas ferroviárias com a infraestrutura existente? Essa é uma pergunta interessante. O que eu posso, assim, como uma pessoa, um técnico, né, de trabalho já nesse setor há muitos anos, na prática, o que a gente fez no Brasil, ou está fazendo no Brasil, nós estamos construindo uma nova malha ferroviária em bitola de 1,60 m, em bitola larga, com alguns pontos de conexão com aquilo que vai sobrar da antiga malha de bitola métrica. É terrível falar uma frase como essa, né? Muitos amigos meus, colegas, ficam tristes de ouvir isso, mas é uma realidade. Nós temos hoje uma rede de bitola métrica de mais de 20 mil quilômetros. Desses 20 mil quilômetros, deve ter uns 12 mil, 14 mil, uns 10 mil sem utilização, estão abandonados, e mais uns 4 mil aí extremamente subutilizados, né? E, honestamente, eu não vejo muita solução para esse quadro, porque essas ferrovias antigas em bitola métrica, elas têm traçado extremamente sinuoso, e muitas curvas de raio muito pequeno. Isso torna difícil qualquer aproveitamento que a gente imagine para elas. E não vai dar para transformar 15 mil quilômetros de ferrovia em bitola métrica em trem turístico. Eu acho que qualquer um de nós aqui concorda com isso, né? Você faz trem turístico com algum pedacinho de 20 quilômetros, mas não... E em alguns casos, um ou outro caso, poderá surgir alguma short line, por isso é tão importante aquele trabalho, né, aquela proposta de fazer ramais, né? Mas em muitos casos, infelizmente, não vai dar para reaproveitar. Eu lembro aqui, com muita tristeza, no nosso estado de São Paulo, a gente tem a antiga estrada de ferro Sorocabana, que fazia toda aquela região paralela a Castelo Branco, ali para Sorocaba, Botucatu, depois lá para a região seguia para Ourinhos, Assis, Presidente Prudente, até bater lá em Presidente Epitácio, na divisa com o Mato Grosso do Sul, né? Essa ferrovia já está sem tráfego há vários anos, e eu sou muito descrente de alguma possibilidade de retomada, porque o traçado é absolutamente inviável. Agora, já tem dentro do estado de São Paulo uma outra situação muito diferente, que é o que hoje se chama Malha Oeste, que é a antiga ferrovia noroeste do Brasil, que sai de Bauru, vai para o Mato Grosso do Sul, passa lá para o Campo Grande, Corumbá, vai até a fronteira com a Bolívia. Essa ferrovia, que está atualmente também abandonada, né, sem tráfego, ela tem um traçado muito bom, é muito bom o traçado. Ela tem estrategicamente conexão com a Bolívia, que é muito, muito importante, né? E atualmente os estudos para relicitação estão sendo feitos pelo Ministério dos Transportes. Então a gente espera que um caso como esse se consiga alguma solução bem sucedida, e por que não manter em bitola métrica mesmo, para fazer a conexão com a Bolívia. E aqui, nas proximidades de Mairinque, a gente tem a conexão da bitola métrica que desce até Santos
em bitola mista, junto com a outra, com a mesma ferrovia, mas que tem duas bitolas, 1,60 m e bitola métrica, na mesma via. Isso viabiliza uma conexão entre Santos e Corumbá, que por sua vez liga com a Bolívia. É muito interessante tudo isso. Eu acho que a gente não pode deixar morrer essa ferrovia, né? Já tem iniciativas indo aí em curso, né? Inclusive políticas, né? Com os governadores tanto de São Paulo como do Mato Grosso do Sul. Vamos torcer para que dê certo. O fato dela ter duas bitolas diferentes é um fator de dificuldade, né, Pedro? No caso da descida da serra, sim, é um fator de dificuldade e, ao mesmo tempo, é uma solução, porque ao invés de você ter duas ferrovias, uma do lado da outra, uma em bitola de 1.600 e a outra de 1 metro e 1,60 m, você tem uma única ferrovia, e os trens, você simplesmente controla o tráfego de trens. Para o CCO, para o Centro de Controle, é só um trem trafegando na ferrovia. É indistinto para ele que bitola é aquele trem, entendeu? Então, é uma solução engenhosa e em trechos curtos como esse, né, de Mairinque até Santos, não chega, acho que nem 200 quilômetros, é uma solução muito interessante e muito utilizada, né? Ela tem um tráfego muito alto, o corredor da VLI que vem do Triângulo Mineiro e chega em Mairinque, esse corredor, essa ferrovia é bitola métrica e ela se junta com a outra ferrovia em bitola larga, em 1,60 m, que vem do Mato Grosso do Norte, da Rumo. As duas se juntam em Mairinque e desce uma ferrovia só para Santos. Também a solução é muito prática e muito interessante, muito econômica. Entendi. E ainda nessa questão de inovação e avanços tecnológicos, como que a gente pode pensar no contexto de automação e digitalização na operação das novas linhas ferroviárias? Essa é uma questão que se encaixa bem quando eu falei das boas premissas, né? Quando a gente vai estruturar uma concessão ou estruturar uma PPP. Por exemplo, o caso sistema de sinalização e controle de tráfego das ferrovias de carga. Até nesse momento, salvo o melhor juízo, não tem uma definição, uma diretriz clara governamental especificando um padrão de sistema de controle de tráfego para as ferrovias de carga. No futuro, isso vai poder gerar dificuldades técnicas de interoperabilidade para um trem de uma ferrovia trafegar no trecho da outra, né? Então, são questões assim que precisam ser enfrentadas e, ao meu ver, a gente está demorando um pouco para encarar. E encontrar as alternativas, né? E como você comentou aí sobre esse dimensionamento das bitolas, quais outras estratégias seriam possíveis para otimizar a capacidade de carga dessas novas linhas ferroviárias? Bom, é muito simples o que está sendo praticado desde o início das concessões. É transformar em ferrovia de alta capacidade, né? Então, estão aumentando o comprimento dos trens, os trens são mais longos, com maior número de vagões. Aumenta-se o peso por eixo, a carga por eixo, vagões mais pesados, e em algumas linhas foi aumentado a altura do gabarito dinâmico, a distância entre os trilhos e as passagens sob viadutos ou dentro de túneis, né, para permitir que você use vagões transportando 2 containers empilhados, né? No fundo, você usa um trem maior, mais comprido, mais longo e com maior peso e maior quantidade de carga. É o que a gente chama de concepção heavy haul, que é ferrovia de alta produtividade, e é isso que foi praticado e continua sendo praticado, e para as nossas, vamos dizer, ferrovias estruturantes, são as grandes ferrovias. A MRS, a VLI, a Rumo, Vale, são as grandes ferrovias. E essa arquitetura do sistema, da concepção desse sistema, vai exigir também muita criatividade para viabilizar os ramais, para viabilizar as short lines. No momento que eu fizer um ramalzinho alimentando uma ferrovia dessa,
quem está operando a short line vai ter que achar uma forma de montar um trem grande e longo no ponto de conexão com a ferrovia principal, talvez fazendo vários transportes fracionados e entregar para a ferrovia grande um trem por dia, um trem a cada 2 dias, alguma coisa, alguma criatividade vai ter que fazer para poder viabilizar o transporte na ferrovia pesada, entende? Que não vai poder pegar um trenzinho pequeno, leve, e levar na outra ferrovia, porque ele perde muito em eficiência e isso que significa custo, né? Fica inviável o transporte. Então, são questões assim que a gente vai ter que ser criativo e resolver. Desafios aí para a engenharia ferroviária. Bom, um deles, É, já falei, né, a questão da interoperabilidade, né, entre diferentes sistemas, né? A tarifa de direito de passagem, né? A NTT emitiu normas para regular tráfego mútuo, né? O tráfego de um trem de uma ferrovia na outra. Em relação à sinalização, tem tido uma tendência à autorregulamentação, e o órgão regulador tem interferido pouco. Eu não sei, eu acho que em algum momento o órgão regulador, a NTT, vai ter que entrar um pouco mais fundo nessa questão, principalmente na medida que tenham mais concessionários e a malha aumente. uhum. E pensando aí na questão da eficiência, né, que você tangenciou aí nas outras perguntas, quais são os planos para melhorar a eficiência do transporte de mercadorias e reduzir os tempos de deslocamento? Bom, as renovações dessas concessões de ferrovia de carga, e mesmo alguns trechos que foram recuperados, né, eles têm obrigação de investimento em recuperação de infraestrutura da ferrovia, né, recuperação de vias, infraestrutura, estruturas, pontes, viadutos, sistemas, né, vagões, locomotivas, né, isso tem o objetivo de diminuir tempo de percurso, né? E também investimento nos terminais para diminuir tempo de carga e descarga. Tudo isso faz parte dessas repactuações e assim, grosso modo, é o que está sendo mais praticado. Excelente, Pedro. Nós percorremos aí a pauta da nossa conversa e, por último, tem alguma reflexão? Ou você gostaria de fazer alguma consideração final aí sobre tudo isso que nós conversamos aí a respeito das novas ferrovias e o transporte ferroviário no Brasil? Sim, uma coisa que eu sinto muita falta nesses últimos tempos, não falo 2, 3 anos, nos últimos 20 anos, eu diria, desde que a gente começou lá atrás, no final lá do governo Fernando Henrique, a concessão aí das ferrovias da rede ferroviária, né? Foi ali que começou, faz muitos anos já. É, não se considera, sempre se deixou de lado a possibilidade de colocar trens de passageiro de longo percurso junto com o transporte ferroviário de carga. É, a ferrovia é um ativo público, né? Ela poderia dar um retorno maior para a sociedade se ela transportasse também passageiros, não somente carga. Eu acho que isso é uma coisa óbvia, né? Porém, o modelo, né, de concessão dessas ferrovias, ele carrega, né, uma premissa dentro dele, que muitas vezes não é explicitado, de que é impossível trafegar trem de carga e trem de passageiros na mesma ferrovia, se ela for uma ferrovia dessas heavy haul, né, dessas de alta solicitação. E essa premissa ela não é verdadeira, eu discordo veementemente. As duas linhas de trens de passageiros da Vale, né, Belo Horizonte e Vitória e de São Luís até Paraupebas, lá na Serra dos Carajás, as duas têm trens de passageiros e já estão há décadas operando, convivendo com o tráfego de carga. Então, nós temos no Brasil duas ferrovias que demonstram que essa tese é incorreta, né? Então, eu acho que a sociedade devia, assim, cobrar
principalmente nos novos projetos, né? A gente tem aí a FIOL, a FICO, né? São ferrovias novas que estão sendo implantadas, algumas nem foram licitadas ainda, ainda serão concedidas, que esses leilões de concessão inserissem também um trem de passageiros lá, bem que seja em dias alternados, não faz mal. Isso teria um impacto social muito, muito grande para as populações que vivem à margem destas ferrovias. Muitas vezes são localidades um pouco isoladas, quase não tem transporte, nem ônibus, e isso traz sim uma melhoria de qualidade de vida para essas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, a ligação da Vale, né, entre Belo Horizonte e Vitória, leva mais de 1 milhão de passageiros por ano. É uma linha de 600 quilômetros, né? Não é pouca gente, viu? 1 milhão por ano dá quase 100 mil passageiros por mês, 80, 90 mil. É algo bastante significativo Flexível, né? e por que não, né? Introduzir isso em outros lugares. Vamos aproveitar essas oportunidades. Bom, é isso. Eu gostaria muito de agradecer aí essa oportunidade, agradecer ao meu presidente Cole, ao Miguel e a você, Adriana, por essa oportunidade. E continuo à disposição de vocês. Poli, você tem alguma consideração final? Eu agradeço aí a participação do Pedro, né, na entrevista aí, um papo que me chamou de meu presidente, mas eu que acabei aprendendo um monte com você agora, meu amigo. Tá? Eu agradeço muito a participação, a estar aqui com vocês, né, e espero que todos os nossos leitores e internautas que assistirem a entrevista gostem bastante disso. Grande abraço, meu caro. Cole, não vamos deixar de fazer o nosso convite para o pessoal estar na Semana de Tecnologia, né, onde essas questões, espero que voltem. Estaremos lá com Exatamente. elas, Essas debatendo. E outras questões, né? Muitas Você falou outras. de trem de passageiro, né? Nós vamos trazer para discussão as novas concessões aí, né? Que estão rolando aqui no estado de São Paulo, né? Tanto do trem intercidades, né? Os novos planejamentos aí do trem que pode para São José dos Campos, que pode chegar até o Rio de Janeiro. Então, nós vamos debater muito, muito sobre isso aí na nossa semana de tecnologia metroferroviária, que esse ano está chegando a 30ª edição, né? 30. 30ª edição, todo aninho ali, a gente levando discussões, e esse ano é em outubro, né? Do dia 22 a 25 de outubro, aqui em São Paulo. Acessem lá semanadetecnologia.com.br que vocês vão ter todas as informações aí. Tá bom. Muito bom. Obrigado. Agradecendo, então, a presença do nosso convidado Pedro Machado, do Luiz Cole, presidente da EAMESP, Adriana Roma, a editora e coordenadora dessa publicação. O portal Engenharia Compartilhada vai ajudar na divulgação da Semana de Tecnologia. A gente pode depois conversar só sobre o programa e a agenda, os dias, Sim. e também iria compartilhar aqui no canal. Esse vídeo vai ficar disponível no canal do Engenharia Compartilhada, no YouTube da EAMESP. Agradecer a todos que acompanharam. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada mais uma vez, Pedro. Obrigado.